uma sucessão de entrevistas e atos que podem ter sido friamente calculados. É assim que analistas têm percebido as acusações e declarações do senador Marcos Duval, que encobriria uma outra finalidade que, no final das contas, favoreceria o ex-presidente Bolsonaro. Antes da gente entrar nesse corte, eu vou recomendar, eu acredito que está todo mundo sabendo, mas eu vou fazer uma rápida recapitulação, e enquanto eu recapitulo algumas questões, vocês também podem dar uma olhada nesses vídeos. Na hora que eu estava preparando isso aqui, nós tínhamos esses dois vídeos que já traziam um resumo. O senador Marcos Duval, ele deu uma entrevista à revista Veja, e nessa entrevista ele traria uma informação bombástica de que Bolsonaro e que junto com Daniel Silveira, os três teriam se reunido e eles teriam armado um plano para que Marcos Duval, que teria um acesso, teria mais intimidade com o ministro Alexandre de Moraes, ele gravaria, ou tentaria gravar uma conversa com o ministro de Moraes, para que ele pegasse alguma declaração que pudesse ser usada contra o ministro, para que se jogasse na imprensa, e aí, sei lá, se prendesse, aí eles teriam... Por isso que eu falo que quando a gente fala das minutas e dos golpes, a gente sempre tem a participação de muitas pessoas, inclusive dos militares, porque para você simplesmente, vamos prender o Alexandre de Moraes e anular as eleições e o presidente Bolsonaro continuaria no poder. Isso só poderia acontecer, é óbvio, com a participação de militares e participação da força bruta. Mas isso era o plano inicial dele. Antes mesmo da Veja soltar, como disse bem o Álvaro, ele furou o furo. O próprio Marcos Duval foi, respondendo uma provocação em uma live, acabou soltando o conteúdo dessa entrevista antes da hora, e isso acabou repercutindo antes do que deveria com relação à publicação que seria na Veja. E aí alguns analistas, e nós vamos trazer aqui o Octávio do Globo News, fez uma avaliação bastante interessante, suscitando a hipótese de que toda essa questão seria uma nuvem, uma cortina de fumaças para encobrir outros desejos ocultos por parte dessa turma. Ele está mudando a versão a cada entrevista. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele coloca Bolsonaro na cena do crime, mas principalmente ele tenta tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar atos golpistas. Porque o que ele falou aqui, ele estava tentando insinuar uma dobradinha com Alexandre de Moraes. E quando alguém que participa, testemunha, conspira, faz uma dobradinha com esse juiz se torna imparcial. Daí a incoerência que a Andréia apontou, do Flávio Bolsonaro está feliz. Ele falou, foi no gabinete dele, o senhor tem que continuar a ser senador. O Marcos Duval está servindo a dois propósitos. Colocar Bolsonaro na cena do crime é cortina... Isso é análise, tá? Colocar Bolsonaro na cena do crime é cortina de fumaça para dizer, olha que denúncia importante, que bomba. Mas o efeito colateral dele é tornar o Alexandre de Moraes imparcial para julgar os atos golpistas, que é o sonho do bolsonarismo, e, como lembrou a Mônica, provocar a CPI com viés anti-governo do PT. Essa declaração, essa análise do Octávio Guedes foi feita na quinta-feira, 2 dias atrás, logo depois das notícias, né, do furo do Marcos Duval furar ele mesmo e a Veja na entrevista que ele tinha dado. E aí, compactuando ou indo no mesmo sentido, os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Randolfo Rodrigues, do Rede, dizem que o colega Marcos Duval estava montando uma armadilha para o ministro Alexandre de Moraes, que acabou não dando o resultado que ele e o Palácio do Planalto queriam. Aí, eu volto a afirmar aqui que a gente não sabe se deu ou se não deu certo, porque a ideia dele, segundo a tese do Octávio, seriam duas coisas, né? Que ele falou, a cortina de fumaça para dizer que é grave e colocar o presidente ali no meio e tal, e criar uma situação em que o Alexandre de Moraes talvez tivesse participado
por baixo dos panos, em conversa, em alguma coisa, e que essa conversa faria com que o Alexandre de Moraes fosse visto como suspeito para julgar essa situação. A gente está falando do plano. Ele deu essa entrevista e o pessoal foi procurar o Alexandre de Moraes, porque ele teria dito que teria conversado com o Alexandre de Moraes para tentar colocar o Alexandre de Moraes dentro dessa situação toda para criar esse estado de suspeição. Claro, nós estamos falando aqui ainda a partir da análise do Octávio Guedes e que seria uma cortina de fumaça para essa finalidade. E aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi na imprensa e... Ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no... Perfeito. E aí a gente começa a notar que realmente o Marcos Duval foi procurar ele sem intenção nenhuma de formalizar nada, porque diz que não pode fazer isso, não pode fazer nada, que ele não poderia mostrar essas conversas, porque era uma questão de inteligência e outras questões. E aí, Anderson, a gente chega a uma situação que o próprio Marcos Duval marcou uma entrevista com a CNN Brasil e a gente separou aqui 2 pequenos trechos dessa entrevista dele na CNN. Lembrando que o Octávio Guedes falou que isso seria cortina de fumaça, para colocar Alexandre de Moraes na situação e fazer com que ele possa ser visto como suspeito para julgar, e 2, criar uma CPI que tomaria rumos anti-governo para criar instabilidade política e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha no trecho da entrevista, 2 trechos da entrevista do Marcos Duval para a CNN. Como que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo, por escrito e testemunhalmente, via mensagem pelo WhatsApp, está lá no texto, por texto no WhatsApp, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização. Portanto, não fui orientado para formalizar absolutamente nada, nem por respostas a mensagens que enviei e nem pessoalmente durante o encontro que tivemos. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar tudo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos, como também solicitei à Polícia Federal que baixasse todas as mensagens do meu celular com as conversas com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira. Assim, não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. E aí eu acrescento que estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria
referente aos atos antidemocráticos. Pois é, aí vocês estão vendo onde chegou e assim foi muito bem bolado, muito bem analisado pelo comentarista Octávio da Globo News. Realmente o Marcos Duval fez toda essa situação e agora está pedindo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste pedindo o quê? A suspeição de Alexandre de Moraes nessa história. Mas e a CPI? E a CPI? Será que vai sair CPI também? Será que ele teria ido tão longe assim no acerto de todo esse contexto? Vamos dar mais uma olhadinha no segundo trecho dessa entrevista. Os documentos que são colocados como sigilosos, eu não posso dizer começo, meio e fim. Por isso que vocês estão dizendo que está todo mundo desencontrado, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, isso é para me proteger, porque se eu colocar começo, meio e fim, eu vou ser preso por ter descumprido o sigilo dos documentos. Por isso, eu aqui reforço a toda a sociedade brasileira, seja de direita, esquerda, centro, cima e embaixo, não importa, precisamos iniciar a CPI urgentemente, de forma apartidária, para que eu possa apresentar todas essas documentações e possa responder toda a imprensa e a sociedade do começo, meio e fim. Por enquanto, questões da função, eu não posso fazer isso, e isso é uma ferramenta que quem trabalha na inteligência utiliza para se blindar e não ser aí colocado como que vazou um documento sigiloso. Por isso, as informações estão sendo entregadas desse jeito. Eu posso me dirigir rapidamente ao Leman? Você entendeu, senhor Leman, você e o pessoal da 3G aí, o porquê que a gente não pode ficar sem a nossa cervejinha? Porque o Brasil é isso, né? Então a gente precisa de uma cervejinha, do videogame, dos quadrinhos, da série, do streaming, para a gente conseguir ter saúde mental. Vamos lembrar que tem uma questão aí. Esse Marcos Duval, não sei se vocês lembram, ele fez treinamento em um monte de lugar na SWAT, inclusive no filme Tropa de Elite. Ele ajudou no filme Tropa de Elite, dando assistência ali para... Então, talvez ele esteja ainda preso no papel dentro do Tropa de Elite, né? Temos que saber se ele ainda não está preso dentro. E eu lembrei aqui de uma coisa, até de uma coluna do nosso querido Juca Kfouri, quando ele fez um comentário numa coluna, que é algo muito comum no futebol, que o Otto Glória, que foi técnico brasileiro, que levou Portugal ao terceiro lugar na Copa do Mundo de, acho que foi 66, lá na Inglaterra, ele costumava dizer que o técnico, ele é besta ou é bestial. Ou esse cara é um gênio da estrategista, ou ele é um cara que exige cuidados médicos. Só que a gente já pôs aqui comentários do Cindy Petro, do Espírito Santo, que falou que não era para levar ele a sério. O Randolph já falou isso. Você viu? O próprio Alexandre Moraes desqualificou ele, falando que é o esquema Tabajara. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Realmente a gente vai precisar de muita saúde mental, que a gente não ia ter paz, mas isso realmente vai ser assim, Tássio. É um modus operandi diário. Só que aí, Anderson, eu quero só abrir o leque aqui. Agora, quando nós falamos do plano frustrado, do plano ridículo, do plano bobo... Mas vai ser todo dia assim, Tássio. Não, mas assim, quando a gente está falando, só para entender qual que é o problema aqui, quando ele está falando do plano bobo, o plano bobo seria dar o golpe de Estado com essa gravação. Só que esse plano bobo, ele foi a isca para outro plano. E o outro plano é colocar o Alexandre de Moraes no meio da situação, e ele colocou. O Alexandre de Moraes foi numa entrevista e falou, não, realmente me encontrei com ele, conversei com ele e falei para ele fazer isso. Trocou mensagens de WhatsApp que ele teria. E qual que é o objetivo do plano? Esse plano de dar o golpe de Estado, de gravar o Alexandre de Moraes, talvez nunca fosse acontecer. Foi só uma desculpa para que o plano real, e aí que a gente tem que falar se é gênio ou não, pode ser que não dê certo, mas o plano real não é um golpe de Estado. O plano real é colocar o Alexandre de Moraes e agora pedir o quê?
duas coisas. O afastamento dele do inquérito, porque agora ele estaria envolvido nesse inquérito, ele foi testemunha, conversou com as pessoas dentro desse inquérito, e a segunda foi criar um ambiente político para que se faça uma CPI, para que nessa CPI ele e outros políticos ganhem palco para criar um caos político e mergulhar o governo Lula, né, numa situação caótica, e aí, né, a gente não sabe o que poderia acontecer. Então, assim, o plano tosco, o plano ridículo, na verdade, nunca foi um plano, foi só uma desculpa para esse segundo plano. E isso teria sido a argumentação do analista do Globo News, e foi exatamente, né, os passos que foram dados na sequência ontem. O pedido vai ser pedido o afastamento do Alexandre de Moraes desses inquéritos, e vai ser pedido a abertura de uma CPI.